Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, por tudo que nós já fizemos, Senhor, e viemos lhe pedir em nome de Jesus. Continua conosco, nos abençoando, nos dando, Senhor Jesus, um dia de bênção, um dia de graça, um dia de paz, e a tua bênção e a tua graça sobre nós, nesses momentos que estaremos aqui no momento Dorcas, ó Pai, no encontro das Dorcas, ó Pai, aqui no Santa Gertrudes. Tu possa continuar abençoando, trazendo pessoas, trazendo vidas, e que esses momentos, Senhor, possam ser momentos de graça e de paz, e que tu possa falar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós na tarde de hoje. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Aí a turma vai chegando. Estou chegando. Vai se achegando. Nossa, mas você vai mudar? Tudo bem aí? É? Olha as traias. Hoje nós vamos estar falando sobre um texto. Está lá no livro de Marcos. Marca aí, Marcos, para mim, porque pode chegar nesse dia. Tá certo. Nós vamos falar de Marcos 16. Obrigada. Nós vamos falar a partir do versículo 12. E nós vamos ler até o 19. Até o 20, na verdade. Mais tarde, depois disso, Jesus apareceu em outra forma a dois deles, enquanto estavam caminhando em direção ao campo. E eles foram e contaram aos outros, que também não acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam comendo, e os repreendeu pela falta de confiança e de sensibilidade espiritual, por não terem crido em que lhes contaram os outros dois, depois que tinham visto ele ressurreto. E disse: vão pelo mundo todo, anunciem as boas novas a toda a criação. Quem confiar e for imerso será salvo, mas aquele que não confiar será condenado. E esses sinais acompanharão os que confiarem nele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem em serpentes ou beberem veneno, e curarão doentes impondo as mãos sobre eles. Depois de terem falado estas coisas, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e se sentou à direita de Deus. E eles partiram e anunciaram as boas novas em todos os lugares. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com os sinais que os acompanhavam. Esse texto, Marcos quanto? Marcos 16, do 12 ao 20. Estava no 12. Então, esse texto diz o seguinte: Jesus tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu aos discípulos em várias oportunidades. Em várias oportunidades mesmo. A Bíblia relata que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de morto, várias vezes para os seus discípulos. Por que Jesus apareceu várias vezes pelos seus discípulos? Por que vocês acham que Jesus apareceu várias vezes aos discípulos depois de morto, depois de ter ressuscitado? Qual a finalidade? Dar instruções. Dar instruções. Que mais? Para mostrar que ele tinha ressuscitado. Para mostrar que ele tinha ressuscitado? Também. Que mais? Ter fé. Para eles terem fé. É, Que mais? Fé e confiança. Fé e confiança. Fé e confiança. Que mais? Marlene, o que você acha? Eles tinham andado com Jesus durante 3 anos. A Bíblia fala que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Tudo bem? Aos 30 anos de idade. E ele foi morto aos 33 anos de idade.
Então, durante 3 anos, ele executou o ministério dele junto com os discípulos. Tudo bem? Tá certo? Então, durante 3 anos, ele andou com esse povo, ele dormiu com esse povo, ele comeu com esse povo, ele conviveu com esse povo durante 3 anos. Acho que durante 3 anos dá para você conhecer uma pessoa e dá para conhecer o que ela é, não dá? Acordando, dormindo, comendo, convivendo dia e noite com essas pessoas. Então essas pessoas, teoricamente, conheciam Jesus, ouviam Jesus pregar, viram os milagres que Jesus fez, porém, não acreditavam. Não, eles até viram. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, amando de Jesus. Viu Jesus andar sobre as águas. Viu o milagre da multiplicação de pães por 2 vezes. Viu Jesus transformando água em vinho. Viu Jesus curando. Esse mesmo Pedro é o Pedro que viu Moisés e Elias descendo no Monte das Oliveiras durante a transfiguração de Jesus. Esse mesmo Pedro que fala, eu vou construir uma tenda e a gente vive aqui. Porém, vem a crucificação. Jesus é crucificado e morre. Aí o que acontece com os discípulos? Decepção. É tão triste, né? Porque embora eles tenham convivido com Jesus, visto os milagres que Jesus tinha feito, tinha ouvido Jesus falar que ele seria morto e que ele ressuscitaria ao 3º dia. Eles não acreditam. Entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Ao ponto de Tomé virar e falar assim, e aqueles que tiveram experiências com Jesus, porque ele não apareceu de imediato logo para os 12. Ele foi aparecendo para um, para outro. Mas eles mesmo assim não acreditavam. Pedro e João foram até o túmulo, viram o túmulo vazio, conversaram com um anjo, dizendo, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Bom dia, da tarde. Mas mesmo assim não acreditavam que Jesus era o Messias. Não acreditavam que ele era capaz de ter ressuscitado dentre os mortos. Hoje é diferente? Não. Hoje não é diferente. Hoje nós vemos as coisas acontecerem, nós estamos vendo a palavra se cumprir, porém muitas de nós ainda não acreditamos. Por isso, Meire, que eu coloco aquele número de 50% que a gente comentou na escola dominical de domingo. Eu estou pensando nisso. Lembra disso, Vilma? Quantos vão ficar dentro da igreja? 50% dela fica pela palavra. Por quê? Porque estão dentro da igreja, estão escutando a palavra, mas não vivem a palavra. Mas, Cleber, e se a gente... Claro que é uma pergunta meio larga, né? Se Jesus vivesse agora, fizesse o que ele fez, será que a gente teria um outro pensamento? Será que não? Eu acho que nós teríamos a mesma atitude dos Será? discípulos. Ai, tudo bem?
Desculpa, gente. Não, pode vir. Não tem problema. Você chega aí. Esses homens viveram por 3 anos com Jesus. Viram os milagres de Jesus. Viram Jesus andar sobre as águas. Viram Jesus ordenar ao mar, aquieta-te, e o mar aquietar. Eles viveram isso. Tete a tete. Vivenciaram isso. Viram Jesus multiplicar, alimentar multidões com 5 pães e 2 peixinhos. E aí? Eles viram. Não é que ninguém contou para eles. Eles vivenciaram isso. Estavam lado a lado com ele. Viram Moisés e Elias conversar com Jesus assim, cara a cara. Mas não acreditavam naquilo que Jesus falava. Hoje a igreja não é diferente. Nós temos a palavra, ouvimos a palavra. Mas não obedecemos. Por quê? Aquilo que o pastor falou, é mais fácil a pessoa estar no mundo porque não quer deixar as coisas. Lembra que eu comentei na escola dominical do meu irmão e da minha irmã? Sim, que eles não acreditam. E viram coisas extraordinárias. Eu já contei algumas coisas aqui para vocês. Viveram coisas extraordinárias. Experiências profundas com Deus. E a minha irmã diz hoje, fala assim, eu não acredito mais nesse papo de Jesus. Isso é porque ela presenciou coisas boas, né? E quem nunca presenciou? Coisa boa. Não tem. Ó, por isso que tem gente que fala assim, que não vai para a igreja porque acaba te ficando louco, prefere ficar no mundão. Mas por que louco? Eu já ouvi isso umas 3 vezes lá no meu serviço. Lá atrás, não agora, né? É que tem muita gente, Vilma, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. No caso dos discípulos, eles cresceram e ouviram dizer que o Messias viria como rei. E vinha para libertar o povo de Israel do domínio romano. Então eles, embora eles tinham visto Jesus, convivido com Jesus, andado com Jesus, por isso a dificuldade. Eles acreditavam que Jesus podia ser um profeta qualquer, mas que ele não era o Messias. Afinal de contas, como é que o Messias, o prometido, iria ser crucificado? Iria morrer na morte de cruz? Morrer como um qualquer. Embora Jesus, quando crucificado, Pilatos manda colocar uma placa em cima da cruz de Jesus. Quem lembra o que estava escrito na placa? Inri, aqui jaz o rei dos judeus. Foi um sarcasmo. Como é que um rei morre pendurado numa cruz? Que era a morte. Era a morte de um ladrão comum. De um assassino comum. Mas não foi como os outros foi amarrado e ele não. Não, não foi normal. Não foi como os outros. Porque justamente Pilatos queria que o povo judeu passasse por uma humilhação. Ah, tudo bem, ele é o rei dos judeus, então vamos humilhar o povo judeu. Porém, a morte não o segurou. Se você for nos túmulos dos profetas, eles estão quase todos lá. Estão todos lá.
Você consegue visitar o túmulo de Tiago, você consegue visitar o túmulo de João, você consegue visitar o túmulo de Pedro, você consegue visitar o túmulo de Daniel no Irã. Você sabia que Daniel está lá enterrado no Irã? No Irã não, no Iraque? Tem um túmulo lá para ele, de Daniel, luxuosíssimo. Mas está lá. Daniel, o profeta Daniel da Bíblia, está lá. Os restos mortais dele estão lá até hoje. Porém, você consegue visitar um túmulo em Israel, você deve ter passado por lá, um túmulo vazio. Você lembra disso, Arlete? Você lembra? O túmulo de quem? Vazio, né? De Jesus. É o túmulo de quem? Jesus. Tá vazio. Jesus. Não está vazio? Vazio. Está aberto para visitação, você pode entrar lá, você sabe por quê? O túmulo de Daniel, por exemplo, você passa só pela porta. Tem um outro túmulo lá também, que eu não lembro, que a gente passa só pela... Provavelmente o de Pedro. Pode ser, que a gente não pode entrar. Ah, Não entra. você sabe por que você não pode entrar? Porque os restos mortais de Pedro estão lá. O de Jesus você pode entrar porque Não não está lá. está vazio. Está vazio. Então não Está lá. Aí o que acontece? Jesus ressuscita, aparece para Maria, aparece, conversa com Pedro e João no caminho, mas eles mesmo assim não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Não, isso é loucura da cabeça de uns poucos aí. Isso é porque ele falou que ia ressuscitar. Isso porque ele falou que ia ressuscitar. E eles achou que o corpo tinha sido roubado, né? Aí Jesus vem e aparece para os 11 e diz assim, nesse texto, é o texto que nós fomos ler ele em Mateus, em Lucas, é o texto que Jesus vira para Tomé e fala assim, viu, você não queria colocar a mão nas minhas chagas? Está aqui, ó, põe a mão aqui. Você não está acreditando que eu ressuscitei? Põe a mão aqui. Coloca a mãozinha aqui. Pedro, você me negou 3 vezes. Como assim? Você me negou 3 vezes. E você está chateado e abatido por causa do quê? Eu te perdoo, Pedro. Ele deu ânimo de novo para esses discípulos e mostrou para eles tudo aquilo que vocês viram e não creram está sendo consumado agora. Vocês acreditam agora? Foi por isso que Jesus apareceu de novo para os 11. Por que 11? Porque Judas já era. Já tinha morrido. Já tinha se matado. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ouvimos a palavra e não cremos nela. Nós fazemos muitas vezes da igreja um encontro social, ou um rito. O segredo, Meire, para ter certeza da nossa salvação, é viver isso aqui. Não ser um livro de história apenas para nós. Viver o que está escrito dentro dessa palavra. Lembra? Desculpa. Pode falar. Minha amiga, ela fala com ela todo dia, o dia inteiro lá no Paraná. Me ajudou muito. Aí, hoje ela falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu desci para onde? Aí agora na hora do almoço, estou almoçando. Falei, ainda vou subir para tomar um banho, vou para o artesanato, depois eu vou dar uma mexida no bazar lá com as meninas. Se eu aguentar, nossa, agenda cheia. Daí eu falei assim, não, é para Deus, né? Aí ela pegou e falou assim, você, a Simone, esse pessoal vai tudo pro céu, né? Eu falei, não, pastor, a gente já sabe, não é nem o pastor. Caridade não leva ninguém, pessoal. Caridade vai muito além. Sim. É um coração aquebrantado, é você saber a palavra, você falei domingo que foi falado foi isso, nem os pastores têm certeza de uma vida inteira dentro da igreja se eles vão
conseguiu o reino do céu. Senão, Porque se o encontro com Deus, o relacionamento com Deus for da boca para fora, Ela falou, não acredito. Nem os pastores, então os pastores são falsos. Eu falei assim, não é isso, amiga. Os pastores são São falsos, todos. são carne, São osso, humanos, né? carne, São somos humanos. humanos. Não, amiga, não. Eu falei, cara desviado. Eu falei assim, você volta para a igreja. então é vivência com Deus, é relacionamento com Deus. E aí ele vira e fala assim: olha, você sabe quais são os sinais? Os sinais daqueles que creem. Primeiro, quem confiar e for imerso, será salvo. O que ele está dizendo imerso? Na minha tradução é imerso porque ela vem do hebraico, tá ok? É batizado. Quem confiar e for batizado, será salvo. A certeza da nossa salvação tem uma receitinha. Primeiro, crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Tanto é que quando eu faço batismo, eu costumo fazer a seguinte frase: sobre a tua pública profissão de fé, meu irmão ou minha irmã, em Cristo Jesus, como teu único e suficiente Salvador pessoal. É que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E confessar diante dos homens que eu sou o seu Salvador, que Jesus é o seu Salvador pessoal, e for batizado, esse será salvo. Mas quem não confiar, quem não crer, será condenado. Aquele que ouve falar de Jesus, aquele que sabe que Jesus é o Salvador da humanidade, mas que não confia, que não crê, por isso que Jesus apareceu para os 11 de novo. Viu? Vocês estavam precisando crer realmente? Está aqui, estou eu, toca na minha mão aqui, toca no meu lado, toca nas minhas feridas. Vocês precisam ver? Então está aqui, estou aqui na frente de vocês. Será condenado. E só que antes, lá no versículo 15, ele diz assim: vão pelo mundo, em quem lhes disse vão pelo mundo todo, anunciem as boas obras a toda a criação. Pregue a palavra. Não guarde essa experiência para você, né, Lígia? Não guarde essa experiência para você. Fale. Se é bom para você, pregue para o outro. E batize ele. Por quê? Porque o batismo é a certeza da nossa salvação. É um ato público, onde você diz: olha, eu acredito em Jesus, estou morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. É esse o significado do batismo. Tudo bem? É simplesmente um selo, um ato de confissão pública. Tá certo? E estes sinais, versículo 17: e esses sinais acompanharão os que confiarem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem em serpentes e se beberem venenos, curarão doentes impondo as mãos sobre eles. Porque Jesus já tinha falado para eles que eles poderiam fazer essas coisas. Eu preciso chamar o pastor para colocar a mão sobre um doente, para que ele ore e o doente seja curado. Não. Se a tua fé lhe permite isso, você mesmo pode colocar a mão sobre o doente e orar sobre ele, pedindo a cura. Porque quem cura é você? Não. Quem cura é Deus. Você simplesmente é um instrumento. Eu preciso do pastor para expulsar o demônio. Não. Coloca a mão sobre ele, expulsa, em nome de Jesus.
Eu tenho uma série de preocupações, e que se acontecer isso comigo, se acontecer aquilo outro. Teve um exemplo de Paulo. Sabia que Paulo foi picado por uma serpente? Sabia disso? Sabe o que Paulo fez? Agitou ela em cima da fogueira e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. E as pessoas esperando que ele E as pessoas contando as horas, virando e falando assim, viu? Conta 10 minutos aí que ele já era. Esse daí morreu. Passou um dia, 2 dias, uma semana e nada de Paulo. Nem febre teve. Eu lembro disso quando eu entrei no hospital, dessa vez que eu caí e quebrei as pernas. Eu lembro que o médico olhou para minha cara e virou e falou assim, eu tenho 2 notícias para você. Eu falei, pode dizer, as 2. Ele falou, uma boa e uma ruim. Eu falei, qual é a boa? Vamos começar pela boa primeiro. Eu estava com aquele colar ainda no pescoço, deitado na maca. Ele falou assim, olha, a sua perna direita, a gente vai passar por uma cirurgia, você quebrou e nós achávamos que você tinha quebrado o joelho, mas você quebrou abaixo do joelho. Então nós vamos colocar um suporte de ferro aí e está tudo certo. Falei, agora vamos para a ruim. Falou, a ruim é que eu vou cortar a sua perna direita do joelho para baixo. Não tem mais como salvar. Falei, olha doutor, eu tenho uma outra notícia para te dar. Sem tentar salvar a minha perna, você não vai cortar ela. E o meu Deus, que me fez entrar aqui com as 2 pernas, baleadas as 2, mas eu entrei aqui com as 2 pernas, eu vou sair daqui com as 2 pernas. O médico olhou para minha cara e falou assim, viu, apaga ele logo aí. Eu falei, não me apaga não. Primeiro você vai prometer para mim, que você vai tentar salvar a minha perna direita. Falei, se você não conseguiu, eu conheço um ortopedista aí que você deve ter tirado o raio-x, você viu aí que eu tenho um calcanhar de titânio aí, não tem? Tem. Ele falou, é comum isso? Ele falou, não. Falei, então, o mesmo cara que colocou esse calcanhar de titânio aí pode vir aqui e me operar, se for o caso. Do lado dele tinha um residente de ortopedia que, por sinal, conhecia o médico que fez a minha cirurgia no meu tornozelo, do meu calcanhar. Ele falou, o cara que fez isso tem o seu nome, né? Eu falei, é Kleber também, doutor Kleber. Dá aula na USP, ele é meu professor de ortopedia. Falei, então, liga lá para o seu professor e fala que o médico da qual você está fazendo residência quer cortar minha perna. Se ele não pode vir aqui dar um jeitinho aqui. Se ele salvou da outra vez o meu pé, ligou para ele e adivinha que ele falou, não precisa cortar a perna dele não, dá para resolver aí. Vai ficar cheio de pino, mas eu já conheço ele, já sei como é que funciona o esquema com ele. Ele veio, me operou, saí do hospital com as 2 pernas. E o médico que me operou e o médico que assistiu a cirurgia disse, realmente, você tem um Deus. Falei, eu creio nesse Deus. É esse o nosso Deus. É esse o Deus em quem eu confio. É esse o Deus em quem eu acredito. É isso que é viver a palavra. É quando nós largamos a letra e passamos a viver. Isso é fé. É isso que me dá a certeza da minha salvação. Hoje, Meire, eu discuto com a Zilda, assim, a gente conversa sobre o arrebatamento da igreja, que nós estamos aprendendo na escola dominical. A gente fala, ó, certeza que nós vamos subir, nós temos. Eu falo para ela, a única certeza que eu não sei ainda é se eu vou ficar ou se eu vou descer para reinar com Cristo. Mas também não estou muito preocupado com isso não. Aí deixar na mão dele. Se for e ficar, amém, glória a Deus, vai ser bênção. Se for e voltar, para reinar com Cristo, também vai ser bênção. Que assim seja.
Mas uma coisa não é preocupação nossa, certeza da nossa salvação, essa nós temos. Amém? Amém. Tudo bem? Creia no Senhor Jesus e tenha certeza da sua salvação. Ponto. Acabou. O resto é com Ele. O resto nós só devemos nos deixar ser usados. E aí Ele nos usa. Do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Se é fazendo bem para os outros. Se é abençoando a vida dos outros. Se é pregando a palavra. Vai abençoando a vida dos outros como? Abençoa a sua vida? Sim. Falando? Não só falando, mas os nossos atos. Nossos atos de oração. Ajudando os outros. Orando por eles. Vindo aqui arrumando o bazar. Ah, eu não abençoo ninguém fazendo isso. Abençoo. Elas nem imaginam, né, essas meninas aqui, o quanto é valioso O trabalho que vocês fazem. Porque a gente está aqui há muito tempo, então a gente sabe disso, né? Muito valioso. Muitas vezes nós fazemos as coisas e nós não damos a real importância que Deus dá. Jesus uma vez disse assim, olha, está vendo esses pequeninos que estão aí? Tô vendo. O bem que vocês estão fazendo para eles, quando vocês fazem para eles, vocês fazem para mim. Você está vendo essas pessoas que você está vendo na rua? Todas as vezes que você faz o bem para uma delas, você está fazendo para mim. Porque eles são meus. Pode falar, amigo. Quando a minha irmã, porque a minha irmã aqui tomava frente de tudo aqui, porque eu não, outras coisas, né? Limpar assim era ela que fazia. Aí quando ela foi, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como que vai ficar a nossa igreja, né? E eu pensando, entre eu mesmo, eu não vou conseguir. Olha, tá melhor do que olhando elas, né? Vocês também. É o que eu estava falando para o pastor Gutenberg, a gente não precisa se preocupar, que Deus sabe. Deus sabe. Tudo E Deus providencia. É que muitas vezes a gente nem sabe o bem que está fazendo. Ele põe tudo no lugar. Mas é o bem que nós estamos fazendo e nós estamos fazendo para Deus. É isso que nos dá certeza da nossa salvação. É isso que nos dá confiança que nós estamos fazendo o correto. Mesmo com todas as nossas mazelas. É isso que me dá certeza da salvação. Por quê? Porque está escrito aqui. E se eu fizer assim, se eu proceder assim, o que eu não posso é fazer querendo me promover. Porque aí eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim. Tudo bem? Já tinham pensado nisso? Já tinham pensado dessa forma? Não? Já tinha? Não, na verdade, assim, vai à igreja, eu até, mas só que tem muita coisa que você faz para os outros que as pessoas falam assim, você é trouxa, você não sei o quê, dá a vara, não dá o peixe. Mas você sabe... um vídeo do negócio assim, ó, isso aqui é para você. Não sei se você viu meus status. Negócio do peixe. Você tá sendo peixe. Nossa, aquilo me deu... Não, Vilma, você sabe por que você não deve dar? Porque você sabe por que você não deve dar ouvido a essas coisas? Porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Quando você faz as coisas para Deus, não importa o que o homem pensa ou deixa de pensar. Não importa. Porque você tem certeza que você está fazendo para Deus. Quando você tem certeza de que você está fazendo para Deus. Você lembra de uma passagem bíblica que diz o seguinte: Jesus estava no meio da sinagoga e eles começam a tirar as ofertas. E Jesus assume, provavelmente Jesus tinha assumido o púlpito naquele dia na sinagoga. E as pessoas começaram a depositar suas ofertas e tudo mais, todo mundo levando... depositando coisa grande, e aí vai uma mulher lá e coloca 2 denários. Aí Jesus para o negócio. Eu fico imaginando aquele bando de fariseus sentado lá,
e se gabando, olha, levei tanto, dei tanto, que não sei o que e tal. Aí Jesus para o negócio, fala assim, essa mulher deu muito mais do que todos vocês aqui. Aí aquela mulher devia ser humilde, porque 2 denários significava o trabalho dela de 2 semanas de trabalho. Ou seja, metade do mês, do ganho do mês daquela mulher, ela depositou naquela caixinha. E foi por causa do valor? Não, foi por causa do coração dela. Foi por causa do valor. A fulana depositou, vocês estão depositando aquilo que sobra para vocês. Outra coisa, vocês estão se depositando e trazendo essas quantias volumosas para se autopromover. E ela não. Não, ela fez de coração. Então, quando nós fazemos as coisas para Deus, não importa o que os outros pensam ou deixam de pensar, é para Deus, acabou. Ninguém está vendo, não importa, Deus está vendo. Com certeza. Ninguém vai saber que fui eu, Deus sabe. Acabou. Ponto. E faça com amor, porque é isso que importa para Deus. O resto, quem garante a sua salvação? É o homem? Ele vai poder te salvar no dia final? Não. No dia do juízo, porque todos nós vamos passar por um julgamento. No dia do julgamento, é o homem que vai lá estar te defendendo ou é Jesus? É Jesus. Não vai ser homem nenhum, Bia. Vai ser Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação. Tá bom? Tudo bem? Façamos com amor e façamos para Deus. Amém. Amém? Amém.